Fala, gente querida, saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti e hoje nós vamos falar sobre a higienização da mente. Muitas pessoas precisam limpar a sua mente de um bocado de conceito, pensamentos que estão impregnando a sua consciência e te fazendo mal. Pensamentos, conceitos que vieram ou da cultura familiar ou do meio religioso, tá? Então eu quero ajudar você com o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e já vai deixando aí o seu joinha, a sua curtida, que é muito importante, ok? Antes de ler o texto, eu vou fornecer para vocês um texto do Evangelho, eu vou passar para vocês aqui, né, algumas coisas que eu anotei e que com certeza vão te ajudar nessa sua busca para ter a sua mentalidade livre. Muitas pessoas estão em liberdade, não estão vivendo em presídios, não estão vivendo em penitenciárias, mas a mente está perdida, ou a mente está aprisionada. Tá? Então, as pessoas que vivem assim, e são muitas, elas precisam entender que em Cristo nós temos o caminho para a liberdade. Ele nos ensinou sobre isso. Tá? Jesus não é sobre religião. Jesus é sobre espiritualidade saudável, é sobre espiritualidade livre. E eu tenho certeza absoluta que não existe nada melhor do que isso, ok? Então vamos lá. Nós vamos ler daqui a pouco um texto de Filipenses, tá? Mas eu quero que você entenda que Paulo, que escreveu Filipenses, né, a carta aos Filipenses, quando ele escreveu, ele estava preso. Então ele estava em condições absurdas. Naquele tempo não existiam as prisões que existem hoje, nenhuma prisão é boa, né? Mas imagine naquele tempo que não havia esse conceito mínimo de direitos humanos. Então as pessoas sofriam numa cadeia muito mais que agora. Pouco tempo depois de ter escrito essa carta, Paulo foi morto. Tá? Então ele estava diante de uma condição que a vida lhe trouxe horrorosa, mas a sua mente estava livre. E isso é o que realmente importa. Ok? Então Paulo ele está escrevendo essa carta um pouco antes de morrer, tá? Ele está em condições extremas e desfavoráveis, tá? Mas ele fala sobre escolher o que pensar. O primeiro ponto para a gente libertar a mente é escolher no que a gente deve pensar. E muitas vezes a pessoa já se viciou tanto no carrossel de pensamentos que todo dia ela escolhe pensar, que aquilo se apoderou de sua mente. São pessoas que muitas vezes vão precisar procurar uma ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra, e não há problema nenhum quanto a isso. Tá? Tem religião que desencoraja que um cristão procure ajuda psicológica. Isso é mais uma maldade da religião. É preciso entender que assim como o corpo adoece, a mente também adoece. Então não é feio, não é vergonha nenhuma se uma pessoa não estiver conseguindo sozinha, ela procurar a ajuda de um profissional. Ah, mas consegue sozinha? Consegue, tá? Consegue. É difícil, tá? E se você tentar e perceber que não está conseguindo, eu repito, não é vergonhoso você procurar a ajuda de um profissional, tá? E Paulo ele está ensinando aqui um caminho que vai te ajudar e me ajuda todos os dias quando medito nesse texto. Ele vai ensinar a gente a escolher no que a gente deve pensar. Muitas pessoas estão aprisionadas em seus pensamentos por diversos motivos. Muitas pessoas estão alienadas em seus pensamentos, não emanciparam as suas mentes ainda da escravidão mental. Tá? Porque se depender do sistema de um modo geral, que quer números, que quer multiplicidade, tá? Quanto mais pessoas que pensem igual, melhor. Se depender do sistema religioso, por exemplo, você nunca vai aprender a pensar sozinho, você nunca vai ter a sua mente livre, porque não é interessante que você saiba pensar, e no dia que você aprender a pensar, mesmo que você se mantenha, e é lógico, vai ter que se manter, uma pessoa bem educada, equilibrada, do bem, com muito bom senso, uma pessoa do amor, mesmo você sendo uma formidável pessoa, só de você aprender a pensar fora da caixa, você vai atrair inimigos.
Gente que vai te detestar só porque você percebeu, só porque você abriu os olhos, só porque você disse, não, eu não vou pensar igual você porque eu tenho uma outra forma de pensar. Só de você divergir, tá? E ainda que na sua linha de raciocínio você esteja correta, se aproximando daquilo que Jesus ensinou, mas isso vai causar naqueles que estão seguindo um fluxo, um desconforto terrível. Então se prepare para isso. Quando você tem a sua mente liberta, as pessoas que estão alienadas não gostam, certo? Então assim, Paulo, ele estava preso em circunstâncias extremas, desfavoráveis para ele, só que ele ensina as pessoas que ali ele está crescendo. Nós vamos ler depois esse texto fantástico. Paulo, ele ensina que ele esquece-se das coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante dele. Então, além de escolher nas coisas que se deve pensar, aqui Paulo aconselha as pessoas a se desapegarem do passado. O passado, seja ele positivo para você, tenha sido ele positivo ou negativo, ele já está longe de você. Não faz mais parte do hoje, não faz mais parte do agora. Então, se você está muito apegado e traumatizado com o passado, está na hora de você desapegar. Tem gente que se apega ao passado porque foi muito bom. Aí a pessoa faz uma comparação do que foi e do que está vivendo agora. E não consegue tomar nenhuma iniciativa nova porque acredita que viveu já os melhores anos da sua vida. E isso vai distanciando a pessoa da ação. Tá? Então não adianta, você não vai trazer o passado de volta. Não tem como. A água de um rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Assim é a vida. O que você pode fazer é buscar um novo tempo. Experiências diferentes. Tá? Experiências do bem, é óbvio. Tá? Experiências saudáveis. Tá? E se desvincular do passado. Então tem gente que se apega ao passado porque foi bom demais. E tem gente que não esquece do passado, vive se apegando ao passado porque foi ruim demais. Você não está mais lá. Você está vivendo uma outra realidade. Então faça dessa nova realidade algo bom. Uma matéria que te ensine e não algo que te piore. Ok? Então é isso. Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Tá? E na outra ocasião, tudo isso em Filipenses, tudo na carta em que ele está preso, mas ele está ali com a sua mente livre, ok? Em Romanos também, capítulo 12, Paulo dá um exemplo sobre limpar a mente, tá? Ele diz, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a mente, ela é libertadora. Libertar a mente traz uma revolução maravilhosa em nossa vida. Tá? O próprio Deus disse, olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus não quer que a gente se aliene, Deus não fica ali policiando o nosso pensamento para nos matar. Tem lugares que você aprende dentro da religião que você não pode pensar. Escute, você é livre, você é livre para deixar o seu cérebro navegar, mas ao mesmo tempo de ensinar a sua mente, de estar no controle da sua mente, para conduzi-la sempre por pensamentos que vão te fazer bem. Tá? Estar no controle da mente é escolher os pensamentos. Sua mente está livre, mas você está no controle dela. Ok? Quando eu digo que a mente está livre, não significa que você pensa no que você quiser, mesmo porque você já tem feito isso a vida inteira. É por não ter um foco que as pessoas se perdem. Ou por estar focando na coisa errada, que são aqueles que focam no passado ou focam no mal. Ok? Ter a mente livre não significa ter a mente inconsequente, né? Como a mente de uma criança ou de um pré-adolescente. Não. É estar no controle, conduzindo ela. É não estar focando no mal. É estar escolhendo o que você pensa, certo? Então Paulo também ele diz muito, né, nesse texto, alegrai-vos, né? Se alegrem em Cristo, contentamento. O que é ter contentamento em Cristo? É entender
que as coisas externas aqui, tá? O que é externo? É aquilo que eu consigo pegar com as minhas mãos, que eu consigo pegar, tá? Então as coisas externas, elas podem sofrer com o tempo, elas podem ir embora com o tempo, elas podem morrer com o tempo. Mas o contentamento tem a ver com virtudes internas, que não importa se você perder ou ganhar, não importa se você estiver sendo humilhado por alguém, se você estiver sendo abandonado por alguém, ainda que as coisas continuem doendo, você não está priorizando essas coisas, porque o seu alvo não é mais essas coisas, mas Cristo. Paulo tinha Jesus como seu alvo, tá? Paulo tinha os ideais de Cristo, as verdades de Cristo, o ser de Cristo, que é comprovadamente o melhor para a vida de toda pessoa. As pessoas que entendem que a proposta de Jesus é realmente revolucionária ao ser, essas pessoas que abraçam essa causa com todo o seu coração, essas pessoas não se frustram nunca mais. Porque Cristo ensina a prezar, a priorizar virtudes internas. Então, você fica inabalável. Em Cristo, você fica inabalável. Paulo aqui é o exemplo. Paulo, um homem que estava preso, mas inabalável no seu contentamento em Cristo, certo? Então pode vir humilhação, pode vir insulto, pode vir pobreza. Ele diz, aprendi a ter fartura, mas também aprendi a ter necessidade. Você não fica sendo tomado por maus súbitos do que pode acontecer com você, do que pode acontecer com o país, do que pode acontecer... Não, você faz o que tem que fazer. Você se levanta e vai trabalhar. Você se levanta e é um ótimo pai, e é uma ótima mãe, e é um ótimo filho, e é um ótimo funcionário. O que compete a você fazer, você vai fazer da melhor forma possível. Só que você não vai ficar, em hipótese alguma, focado nessas coisas, porque o seu foco, o seu alvo, o seu objetivo está em Jesus, nos ideais que Ele te apresentou, tá? E que ninguém pode roubar de você. Então as obsessões deste mundo, tá? Ou as ofensas que o mundo pode te causar não te abalam. Se você vive se abalando com ofensa, você precisa aprender a ter mais maturidade em Jesus. Nenhuma ofensa rouba de você o que Cristo te proporciona. Então escolha no que pensar, certo? Nem a humilhação, nem os insultos, nem as pobrezas, as riquezas, a morte, a vida, o que quer que seja, ter a mente higienizada é uma mente que sabe no que pensar, que não se apega ao passado, que tem Cristo como alvo, que aprende a ter contentamento, que se levanta e vai, não fica na inércia, saia da inércia, se levanta e vai para a batalha da vida. Ah, mas eu ainda tenho muita tristeza. Sim, enquanto a gente está aprendendo, é preciso a gente saber que todos nós estamos aprendendo um bocado de coisa. É normal, enquanto estamos aprendendo, a gente ainda ficar um pouco ofendido com alguma coisa, pensar em parar. Isso acontece com todos e estamos todos aprendendo. Não se sinta culpado por você estar tentando e muitas vezes ser surpreendido pela tristeza, ser surpreendido pela vontade de parar, porque isso acontece com todos. Só que, com o tempo, você vai adquirindo a experiência de fé. O que é a experiência de fé? Você vai entender, quando a angústia vir sobre a sua vida, você vai se lembrar, não, essa angústia aqui ela já veio sobre a minha vida alguns dias atrás. Eu me levantei e fiz o que devia ser feito. Aí essa tristeza vai se enfraquecendo, porque você vai ficando experimentado. Irmão, isso é maravilhoso. Com angústia, sem angústia, com depressão, sem depressão, cada vez essas coisas vão se enfraquecendo mais dentro do seu ser. Tá? Porque você vai ficando cada dia mais experiente no que pensar, no que escolher pensar, em não abraçar o que não presta. Tá certo? Em estar realmente no controle da sua mente. Certo? Então Paulo fala contra os excessos, contra as ansiedades, a ser uma pessoa moderada. Tudo que é excessivo vai te causar mal.
certo? Todos os excessos e as ansiedades que você precisa entregar na mão de Deus. Orar é melhor do que ficar ansioso. Quando você estiver muito ansioso, desenvolva o hábito de orar. Desenvolva o hábito de orar nos momentos de ansiedade. Orar é melhor do que você dar vazão a essa ansiedade. Certo, gente? O texto é esse aqui, ó. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 7. Filipenses 4, a partir do versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Vamos pular do 9 lá para o 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá? Agora vamos ler o 3, tá? No mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Olha só. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Jesus. Então, gente, é um prazer estar falando com vocês em mais esse vídeo. Higienizem as vossas mentes, tá? É um hábito que a experiência vai torná-lo mestre, vai torná-la mestre, tá? Nessa desenvoltura, em ter a sua mente limpa, em estar no comando e no controle de uma mente higienizada. Tá certo? Um grande abraço e obrigado pela atenção de vocês.